Som liberado. Fala, Eduardo. Boa noite para Aí, você. Boa noite para bem. todo mundo que está assistindo a gente. Gente, eu estou muito feliz. Estava aqui falando antes de começar com o Eduardo. Estou muito feliz agora falando para você, Eduardo, mais uma vez. Muito feliz de ter você aqui comigo, de poder conversar um pouco com você. Você é um cara que tem participado muito assim de um movimento de inspiração de muitas coisas que eu venho fazendo. E eu quero muito assim te ouvir. E acho que todo mundo que está aqui acompanhando a gente vai poder curtir bastante, assim, acompanhar coisas que você diz que eu acho que seria legal que as pessoas escutassem. Então, muito obrigado. Te agradeço muito mesmo por aceitar meu convite, cara. Pô, velho, valeu. Eu que agradeço você abrir esse espaço aí. Eu fiz do meu trabalho essa coisa de ver o mundo e dizer o que eu estou vendo, né? Tanto que eu acho que o que eu falo é óbvio, está na cara de qualquer um. E quando alguém me convida, assim como você, primeiro eu dou uma olhada, velho, sacou? Porque nem sempre dá para aceitar. Quando eu vejo que tem utilidade coletiva, que tem intenção coletiva, que não é autopromoção, aí eu aceito, mano. Não é uma benevolência, entendeu? É uma espécie de obrigação. Eu me sinto parte da família humana, ligado a ela, e isso me dá certas obrigações. Pô, cara, que bom, valeu mesmo, assim, é muito bom para mim ter essa oportunidade aqui de conversar com você. Vai fazer um ano, assim, que eu conheci a sua obra. Para dizer a verdade, há alguns anos atrás vinha passando pela minha timeline aquele vídeo, aquela história de filósofo de rua, tal, mas eu nunca tinha dado atenção, para te falar a verdade, assim, passava e eu deixava passar. Mas vai fazer um ano, cara, que eu estava assim passando por um momento meio difícil para mim pessoalmente. Eu estava muito insatisfeito assim com o ritmo de algumas coisas na minha vida. E aí, passando assim de bobeira na internet, vi um vídeo seu até numa rádio bem conservadora, assim, e pouco que eu já tinha visto de você, falei, cara, como é que esse cara vai se virar no meio desses abutres, assim, sabe? E eu parei para ver, primeiro pela curiosidade, mas, cara, você falou assim com uma sinceridade, você me transmitiu uma sinceridade na sua fala, que foi um ponto, assim, um gatilho para eu mudar certas coisas na minha vida e começar certos projetos que estão rolando aí até hoje, cara. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco pessoal. Você sempre conta muito assim, a sua história de vida. Eu entendo que um momento assim muito importante, uma experiência importante para você, foi assim sair da casa dos seus pais e se lançar no mundo, né? Assim, eu queria perguntar para você sobre essa experiência que me parece ser muito marcante. O que que te deixava mais insatisfeito com aquela situação? Porque você era um filho assim de classe média alta, com um pai militar de alta patente, certo? Tinha todos os confortos e regalias assim, materiais de uma vida de classe média alta. O que que mais te deixava insatisfeito e o que que você foi buscar? O que que te levou assim? O que que você queria? O que que você foi Rapaz, buscar? abordando assim dessa maneira, o que, que me deixava mais insatisfeito? Eu lembro que era o sentimento que eu tinha de que meu mundo era falso. Eu não via o mundo ser sincero. Era um mundo fabricado, de sorrisos pagos, de muitos serviçais. Outra coisa que me incomodava é você se servir de pessoas que não tiveram escolaridade, que não tiveram grana. Eu questiono por quê? Por que, que tem gente assim? Por que, que não tem um aparato social para evitar que pessoas sejam ignorantes, que sejam pobres? E ninguém respondia. Ali é o meio onde não se questiona a pobreza. Se faz uso. E se faz uso como quem está fazendo um bem, não quem tá como quem está se aproveitando. Entendeu? Isso aí tudo me soava muito falso. Eu me aproximava dos mais pobres, dos serviçais, no caso, as cozinheiras, os garçons, por curiosidade, para ver que gente é essa. E eu não encontrava sinceridade, porque para eles eu tinha a figura da classe exploradora. Eles tinham medo de me desagradar. Porque uma reclamação de alguém da minha classe podia prejudicar algum deles. Então eles não davam entrada, e eu sentia isso. Pô, estou tentando ser legal com os caras ficam desconfiando de mim. Eu só fui entender isso muito depois. Eu percebia que o sentimento de igualdade ele era muito ilusão. Eu queria sentir igualdade. Eu dizia que eu sentia igualdade. Mas olhando de hoje, eu vejo que eu não sentia igualdade mesmo. Porque toda a minha estrutura mental, emocional, social era outra. É outra abordagem, outra visão de mundo, outros valores, né? Outro aparato público para me servir. Uhum. Tinha ideia do que era ser a massa. E uma coisa que me chamava muita atenção é que toda vez que tinha algum problema,
era chamado para resolver os pobres, mano. Chamavam os uniformizados. É o barco que encalhou, é o carro que virou, é a parede que caiu, é o troço que quebrou, o fogo que pegou. Quem corre para lá para resolver? Sempre os pobres, mano. E isso entrava em conflito com o que eu ouvia desde criança, que os pobres são mais fracos, que os pobres são os coitados. Mas, pô, se os caras são mais fracos, por que na hora que o bicho pega, é eles que vêm resolver? Né? Então eu tinha vontade muito grande de me aproximar, mas condições sociais, psíquicas, psicológicas de me aproximar. Né? No dia que eu falei, eu não quero mais ir por aí, porque por ali eu só via futilidade, só via bobagem, frustração, angústia. Eu não sabia como é que ia ser. Eu comecei a saber a partir dali, de pegar a estrada, dormir no papelão. Eu já tinha feito experiências assim, que eu saí do exército com couro duro, mas eu sabia que eu voltava para casa. Passava um mês dormindo no chão, mas chegava em casa e tomava um banho com Suapex, um sabonete bactericida. Comia na cama, voltava a comer todo dia. Um dia isso foi cortado. Eu fui e fui com a ideia bem forte. Agora não tem mais volta. A família tinha cortado relações. Depois de tentar de todas as maneiras me fazer mudar de ideia, percebeu que eu estava firme e falou: você não faz parte mais da família. Você é uma vergonha para nós. Você é um filho morto. Eu ouvi essas palavras. Você é um filho morto. Não conte mais com ninguém da família para nada, em nenhuma situação. E aí eu fui para o mundo, sabendo que eu não tinha mais respaldo. E depois de muitos anos eu percebi que era necessário que fosse assim. Se eu tivesse uma saída amistosa, em várias ocasiões de crise braba, eu teria pedido socorro. E não teria vivenciado experiências que eu tive que vivenciar. Porque eu não tinha mais a quem pedir socorro. Eu estava igual todo mundo à minha volta. Entendeu? Todo mundo à minha volta vivia sem proteção social. Vivia com as mesmas dificuldades que eu. E tinha que ser forte para superar. Então era uma necessidade evolutiva minha não ter mais contato com essa classe. Não era. Muitas vezes O que você me estava. conheciam. Muitas vezes eu encontrei pessoas que me conheciam e que criavam afeto por mim. E quando perguntava a respeito dos meus pais, e eu contava realmente o que tinha acontecido, eles criavam raiva dos meus pais. E eu não queria isso. Porque eu entendia muito bem a postura dos meus pais. Eles estavam seguindo a consciência deles. Era isso que eles tinham que fazer. Eu não acho que eles estavam errados. Eu não faria a mesma coisa. Mas eu tenho uma outra consciência. Só que eu acho que você tem a obrigação de seguir sua consciência, velho. Se sua consciência disser a você que você tem que me matar, eu vou entender você tentar me matar. Claro que eu não vou querer deixar. Mas eu vou Eduardo, concordar com você. e o que você estava buscando, assim? Você me conta o que te deixava tão insatisfeito. O que passou pela sua cabeça em termos, não pela cabeça talvez, mas pelo sentimento, assim, de busca? O que você estava em busca quando você tomou essa decisão e se lançou no mundo, né? O sentimento de que a vida tinha alguma coisa maior para me oferecer. Tinha algum significado maior do que usufruir de privilégios materiais. Explorar a pobre, sentir superioridade. Devia ter alguma coisa maior do que isso. Com 19 anos eu larguei a faculdade, peguei a estrada, dizendo essa frase: eu vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque essa vida colocada para mim eu não aceito. Prefiro não viver. Só que não sabia o que eu ia encontrar. Mas o que eu encontrei compensou de longe, de longe. Dormir no papelão para mim era muito mais confortável do que dormir num apartamento do 10º andar de um prédio de classe média alta. Para mim era muito mais confortável. Ter os riscos do mundo, para mim, era mais confortável. Mesmo tendo o assédio da polícia, a desconfiança, sabe, o preconceito, para mim eu estava mais confortável. Porque o conforto que eu precisava não era o físico, era o conforto interno, é o conforto de alma. Estar bem com a própria consciência, velho. Isso para mim é uma necessidade. Cara, isso é tudo, isso é tudo. E, cara, essa fala que você faz agora, assim, foi nesse sentido que você me tocou muito, assim, sua mensagem me tocou muito, porque eu me vi num certo momento da vida muito aprisionado, assim, eu sou atuo como professor de filosofia, tal, da UERJ. E em algum momento eu me vi assim muito aprisionado num esquema acadêmico de vida, deixando minha vida se aprisionar pela rotina da academia, pela exigência de produtividade da academia, pelo modo de fazer da academia, que assim, você vai pensar, tem uma coisa muito louca, cara. Eu já vi você falar disso também, depois você fale um pouco.
Você vai pensar numa situação, você tem que pensar com a cabeça de um filósofo europeu que já pensou naquilo em algum momento há séculos atrás. Tu fica viciado num certo modo de proceder, escrevendo textos difíceis que as pessoas não conseguem entender, com conceitos difíceis, com coisas técnicas e difíceis. Então, assim, ouvindo você falar, me deu um estalo que, cara, eu preciso buscar isso que é o sentido da minha vida, que é essa relação com a filosofia, que é de colocar as coisas em questão, é de passar para as pessoas algum tipo de experiência de reflexão, de pensar sobre as coisas. E eu vi que eu estava distante disso. Se em algum Tá? momento, quando eu entrei na universidade, eu me encontrei com a filosofia, assim, porque eu não conhecia isso, que se tornou algo que é o sentido da minha vida, que é lidar com a filosofia nesse sentido, assim, visceral, existencial. Eu fiquei preso, acabei me prendendo depois de 10 anos de dedicação extrema, assim, ao modo de proceder acadêmico, aquela rotina acadêmica. Então, eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu comecei esse projeto Oficina de Filosofia, escrevi livro numa linguagem, assim, muito acessível, sem aquele rebuscamento acadêmico. Nos agradecimentos, coloquei, inclusive, entre outras pessoas, ao Eduardo, que me mostrou que o mundo lá fora é muito maior. Lá fora, nesse sentido da academia, cara. Me lembrou, isso Pois nem me é. mostrou o que é isso, me lembrou. Né? Porque a gente esquece, a gente vai sendo aprisionado pela rotina, né, cara? Sim. Fala um pouco aí, cara. Você já É sob, passou por sob essa pressão. Velho, essa distância, esse distanciamento da filosofia da vida real é estratégico, mano. A filosofia, se ela for livre, ela é altamente subversiva, ela tem que ser encarcerada. Então ela é encarcerada no sentimento de superioridade da academia. É para poucos. Capacita-se poucos. Usa-se um linguajar fechado, hermético, para poucos. E quanto mais fechado, mais elogiado é. Porque essa é a estratégia empresarista, mano. Não interessa um povo que questione as causas das coisas. Não interessa um povo que pense com profundidade, que se pergunte, porra, se a sociedade é humana, por que a miséria não é prioridade? Por que tem gente com fome? Por que o ser humano não está no centro de importância? Esse questionamento não é permitido. Sacou? Todas as matérias acadêmicas foram tomadas por interesses empresariais. Não é à toa que o professor que se dedica à extensão, ele é visto com espécie de ironia, de deboche. Ele não é muito levado a sério, é um sonhador. O professor que vale é o de pesquisa. Porque pesquisa gera patente empresarial, interessa ao mercado. O de extensão está fazendo uma coisa que é só para fachada, velho. Levar conhecimento para fora da universidade é só na teoria. Na verdade, não é. A ignorância é um elemento estratégico de dominação. E nisso a academia é o centro produtor de conhecimento. Tem que ser engaiolado. E como é que você engaiola? Criando o sentimento de superioridade. É o maior isolante que você tem. O cara se sente superior, não tem nenhuma obrigação com o resto. O resto é só o resto. Que não se esforçou. Já começa na mentira. Não se esforçou. Vai viver numa favela para ver se você não tem que se esforçar? Você vai pedir socorro. Nessa coisa de ficar sempre assim fazendo referência ao pensamento de europeus do século passado, não sei o quê, tu vê um sintoma aí, eu sinto um sintoma de uma colonização mental, né, assim. É uma Que impacto colonização. você vê nessa coisa assim, de uma colonização? Porque o nosso passado é colonial, né? A gente às vezes esquece, ou esquece não, a gente é esquecido disso para não ter que encarar a realidade e não fazer nada a respeito. O presente também é colonial. Mas isso deixa umas marcas assim, né? Que marcas você vê dessa colonização mental e de vida? Observe as colônias, desde o tempo das colônias. O colonizador chegava, dominava militarmente, dominava politicamente, impunha um modelo de sociedade, e aí os seus descendentes iam se tornar a classe dominante, colonial. Geralmente uma classe branca, parecida com o colonizador, enriquecida, convencida pelo colonizador que ela é diferente. Você é melhor do que esse resto aí de tudo misturado. Vocês são os bons. Então, uma mentalidade de desprezo pela própria população e de idolatria para o saqueador, para o colonizador. E isso você vê em todos os países colonizados. Quem é que está no poder livre agora? São os brancos, pró-coloniais, pró-estadunidense. Olha quem é que está no governo aqui. É estadunidense. Olha com quem fecham os banqueiros, com quem fecha a mídia.
É tudo estrangeiro, mano. Só é brasileiro na certidão, porque é tudo de mentalidade estrangeira, que tem desprezo pela população. E isso se estende pela população inteira, velho. Eu acho, durante um tempo, para mim foi doloroso circular no meio da população e enxergar toda hora a marca de colonização mental. Na camisa, nas lojas, nome de prédio, nome de rua, no comportamento das pessoas, no vocabulário das pessoas. Você vê as marcas da colonização mental. E me incomoda muito ver isso nos instruídos, nos acadêmicos. E os caras se dão o trabalho de pensar e não se questionam como são colonizados. Por que eu vou admirar um cara que se formou em Harvard? Para mim, ele cara, deve ser suspeito, velho. Suspeito de colonização cultural, de desprezar o nosso próprio povo. De chegar aqui achando que ele é estrangeiro, ele é europeu, ele é estadunidense. O resto é macaco. Sacou? A gente sofre isso em todos os níveis, mano. Eu olho para e vejo que eu também tenho resquícios. Apesar de estar atento, estar ligado, estar na crítica, eu percebo em mim também, de vez em quando, ninguém está isento. Por isso que eu falo, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer para revolucionar o mundo é o interno, velho. É dentro de si, nos próprios valores, nos objetivos de vida, nos desejos, na forma de ver o mundo. Será que você vê o mundo com seus olhos? Ou você vê com as lentes distorcidas que puseram na sua cara? A Guerra do Paraguai foi a Guerra do Paraguai ou foi um genocídio planejado por banqueiros ingleses? Sabe como? A gente não tem acesso à realidade. A gente tem vetado esse acesso. E se você quer ter acesso, você vai ter que se esforçar. E quando você se dedicar a esse esforço, você vai ser discriminado pelo coletivo. Você vai ser um chato, meio doido, comunista, Cuba. É isso aí. Mesmo na educação básica, você vê essas marcas assim, né, de uma tentativa de realmente afastar as pessoas do pensamento, da experiência de questionar as coisas, ou mesmo de adquirir um conhecimento que seja útil para elas. Afasta as pessoas até da busca da harmonia, mano. Porque te apresenta um mundo onde você tem que brigar. A vida é luta. Eu não penso, meu irmão. Uma vez num caminhão, estava de carona no caminhoneiro, ele falou assim, os caminhões passando correndo assim, ele gosta de viajar devagar, entendeu? Esses caras pensam que a vida é uma competição, a vida é uma toada, a vida é uma música, a gente tem que ir dançando na vida, não tem que ganhar de ninguém, não. Porra, a sabedoria. Ter paz de espírito, mano. No entanto, a criança entra na escola e o que ela encontra? Competição. Competição. E um monte de bagagem de condicionamento. Você não pode se divertir enquanto você aprende. Na hora do recreio. Então você está setorizando a alegria. Elimina a possibilidade de você ter um trabalho que você adora. Que é uma necessidade, mano, de saúde, você trabalhar no que você gosta. Nós estamos num mundo que não permite isso. Que ensina você que trabalho é sacrifício. E você vai se divertir nas horas vagas. Não é à toa, velho. Eu vendi muito de mesa em mesa de bar em bar. É o chamado mangueio. E era nas noites eu ia para os bares. E na sexta-feira o que eu via não era gente alegre. Era gente descarregando. Gente jogando pressão para fora. O olhar era alucinado, de descarrego. No sábado as pessoas estavam mais calmas. Mas na sexta-feira elas tinham acabado de sair daquela merda. Estavam loucos para explodir do lado de fora. Porque eles foram levados a aturar uma vida horrível. E aí no domingo já é ruim de vender. Porque no fim da tarde está todo mundo pensando na segunda-feira. Triste. Aí não compra nada. Aí eu ficava observando a situação psicológica. Isso é que dá você aceitar na vida a ideia de que trabalho é sacrifício. Você odeia seus dias úteis. E você valoriza suas horas vagas. Você vai viver nas horas vagas. Pô, velho, isso é muito triste. É desumano. Mas é característica social do nosso primitivismo. A gente está numa sociedade, velho, em evolução permanente, em mutação permanente. E eu acho que a gente caminha na direção de harmonia social. Mas, por enquanto, você não encontra nem esse termo nas escolas, na preparação da vida das pessoas. Ninguém fala que o objetivo é você ter harmonia. O objetivo é você ter vitória. É você disputar. É você conquistar. É uma coisa bem medieval ainda, sabe como? Você vai conquistar, você vai vencer, você vai causar um monte de tristeza para ter a sua vitória.
Foi no esporte que eu percebi que quando eu tinha uma vitória, eu causava um monte de tristezas. Conta essa, como é que foi a história lá com o Expedito? Ah, não, Expedito eu já contei aí 2 dias atrás, velho. O Expedito era um ciclista que veio de classe pobre, tinha se desenvolvido no ciclismo e era uma esperança para ele, que ele tinha várias vitórias e tal, conseguir um patrocínio para ir para a Europa, se desenvolver no ciclismo na Europa. E ele estava no Grande Prêmio Centro-Oeste, que eu, sem treino nenhum, só tinha uma bicicleta e gostava muito de correr com ela, eu me inscrevi nesse Grande Prêmio Centro-Oeste. E fui para o treinamento semanas antes e conheci o Expedito nos treinos. E a gente ficou muito amigo. Ele me passou várias dicas de ciclismo. E no dia da competição, eu ganhei dele. E no terceiro lugar. E eu estava em quarto. Na reta final, eu consegui passar meia roda dele. E eu fiquei exultante, que eu nunca tinha nem competido. Fiquei exultante, fiquei tão frenético que o cara que foi anotar, ele achou que eu era o primeiro. De tão exultante que eu estava. Mas depois chegou o primeiro e corrigiu. Não, o primeiro fui eu, então. Aí depois eu olhei para o outro lado da pista e estava o Expedito deitado, no chão, chorando, com a bicicleta de lado. Ele deitou na grama e ficou chorando, porque ele perdeu uma oportunidade de ganhar um patrocínio, por ter chegado em quarto lugar e eu tirei o terceiro lugar dele. Então isso já me deu uma sensação muito esquisita. Só que na hora você fica no meio da louvação, né? Todo mundo te parabenizando, todo mundo eu vi aquilo e não falei nada. Só me deu uma sensação estranha. E eu passei a observar isso em toda a competição, porque eu era atleta. Entrei no Exército ganhando um troféu na primeira corrida. Então eu tinha destaque no esporte. E aí eu fui vendo isso até o dia que teve uma competição entre as forças, né, Exército, Marinha Aeronáutica, e numa vitória minha, eu vi um camarada chorando de novo. Já mais velho, militar, da Marinha, que tinha treinado muito para ganhar aquela prova. Era a esperança da escola dele. E aí do cara. E a partir daquele dia eu falei, não quero mais competir. Não quero mais competir. E aí passei a ser perseguido. Antes eu era protegido, porque era medalhista, era atleta, dava moral para o exército. Aí eu passei a ser anotado o cinto sujo, sapato sujo, uniforme amassado, cabelo mal cortado, barba mal feita, meteu em forma. E eu comecei a perder os fins de semana. Várias anotações eu perdi as folgas. Então, quando vinha o fim de semana, todo mundo ia embora para casa e eu ficava preso no quartel, sem poder sair. Aí eu ia para a sala de lutas, que eu fazia várias lutas, eu ia para o bosque correr. Isso me deu condição de refletir no meu papel na vida e do papel do exército na sociedade. Eu, vamos dizer assim, oportunidade de refletir. Entendi. Velho, que diz aqui no Brasil, fala, há males que vêm para bem. Eu prefiro a vida espanhola, que não há mal que para o bem não venha. Todo o mal vem para o bem. Boa. Então, Boa. eu estava lá preso, não gostava, eu queria sair, eu queria ir para a balada e tal, mas eu não podia, eu estava lá preso. Então eu ficava pensando, obrigatoriamente eu ficava pensando, refletindo, lembrando, observando, pesando minhas vontades, observando a sociedade como funciona, procurando qual é o caminho que eu quero. Rapidamente eu percebi que militar eu não seria. Cara, isso é um exercício que eu considero muito filosófico, embora eu não tenha nenhuma pretensão de te atribuir qualificação de filósofo de rua, Por você favor. nem gosta disso, não tem nada a ver, mas essa maneira que eu entendo a filosofia como um exercício existencial, né, de colocar a nossa vida em jogo, eu acho que tem a ver com essa atitude, né, justamente parar e pensar nesses momentos. Pô, essa questão da competitividade que você estava falando, ontem mesmo eu estava trocando uma ideia com um amigo meu chamado Emanuel, deve estar aqui te assistindo, que eu apresentei os seus vídeos para ele, ele ficou doido também, o Emanuel Taboas, que ele é professor. Está falando, pô, por que a criança cola na escola, né? Que é ensinado a ela que ela tem que o importante ali é o sucesso, vencer, assim, né? Passar de ano, não sei o quê, e não Exato. aprender. Porque aprender, como você diz, eu acho muito bonito quando você diz isso, não pode ter alegria no aprender, né? A hora do aprender, de obter conhecimento e tal, é a hora de sofrer. Aí o bom é o intervalo. Agora você acabou o conhecimento e começou a hora do recreio. Pô, isso é Sim, muito doido, cara. é hora de Mas esquecer a realidade. hora de esquecer a realidade. Pô, bota a criança de castigo para pensar. Pensar não é castigo, pensar é bom pra caramba, né?
Não, ali, no caso, ela fica pensando que merda, que merda, que merda, que merda. Esse pensar não é bom. Cara, deixa eu te falar, no meio das suas falas aí apareceu uma ideia que eu acho muito importante, assim, se você pudesse falar mais sobre isso, é o seguinte, eu vejo muitas pessoas, especialmente assim, dentro da universidade, que é no meio que eu estou, que querem pensar muito, assim, direto na macropolítica. O que é a macropolítica, né? O governador, o presidente, as instituições políticas, as leis, e querem transformar a macropolítica. Então ficam elaborando teoria, primeiro crítica, né, sobre o que está errado na macropolítica, e elaborando teoria sobre como transformar a macropolítica, e às vezes se esquecem da micropolítica, do que está ali no dia a dia delas. Como é que você vê assim a macropolítica, essas instituições políticas, como é que funciona isso? Como é que você vê alguma possibilidade de atuação no micro, assim, na vida? Velho, eu vejo as instituições como uma tremenda farsa, mano. Tudo mentira, mano. Tudo mentira. Qualquer comunicação que se prepara para falar com o público se prepara um monte de mentira. O governo ele não governa, mano. Ele serve ao poder real, verdadeiro, que é o poder econômico-financeiro, que derruba o governo se ele quiser. Ele tem a mídia, que é as comunicações, é o dinheiro, mano. A sociedade ainda não alcançou o patamar humano. Por isso, não tem no seu centro de importância o ser humano. No centro de importância da sociedade está o interesse econômico-financeiro, está a produção, está o consumo, está o controle, está o domínio, não está o ser humano. E para mim, eu vejo pelo sintoma. Eu não consigo alcançar as informações porque elas são muito bem guardadas. Mas o fato de eu ver gente igual lixo já me demonstra que a sociedade não se preocupa com o ser humano. Abandono, falta de abrigo, as forças de segurança. Quando chega um carro de polícia em qualquer ambiente, velho, a primeira situação de tensão. Ué, não é a segurança pública? Se fosse, era para trazer paz, mano. Você vê um carro de polícia, ah, legal, estamos seguros. Mas não, estamos ameaçados. As forças de segurança não são feitas para trazer paz social. São feitas para repressão, para contenção de massa. Esse é o objetivo principal das forças de segurança. Eu vejo tudo como mentira. Agora, essas pessoas que querem mudar o mundo, elas parecem gente que olha lá para a montanha e fala: eu quero chegar naquele pico lá. E fixa o pico e vai na direção sem olhar para o caminho dele. Ele não olha onde está pisando. Ele não olha para si. Ele está impregnado de uma arrogância que a academia deu a ele, que dá a impressão que ele vai mudar o mundo. Essas são as pessoas que, quando começa a ver cabelo branco na cabeça, se amargura e desiste da vida. Porque percebe, pô, estou ficando velho e o mundo não está ficando justo. Sacou? E aí chega a brilhante conclusão que isso nunca vai mudar. O que é isso, cara? Você passa de uma pretensão ingênua, infantil, que é de mudar o mundo, para uma conclusão idiota de que o mundo não muda. Tudo muda, mano. Até as pedras mudam quimicamente. Não tem nada parado, está tudo em mutação. O que acontece é que seu ego, mimado, inflado, exigia a mudança do jeito que você quer, que você concebe. O planeta está em mutação, velho, há 4 bilhões de anos. Durante pelo menos 2 bilhões não teve nem vida. E quando começou a ter vida foi no musgo. Daí a ter peixe por milhares de anos. Daí a ter uma lagartixa há mais milhares de anos. E a mutação continua, apareceu o ser humano. Quantas mutações nas sociedades aconteceram por aí? Os fenícios, os atlantes, né? Lemúria, continentes perdidos. Quantas civilizações passaram? Aí o sujeito nasce, ele tem umas décadas para viver. Ele quer resolver todos os problemas do mundo nessas décadas que ele tem. É infantil. É infantil. E é uma frustração programada. Eu cansei de ver gente engajada de cabelo branco desistir, cara. Cair na amargura. Não, vou viver para mim mesmo, vai viver egoisticamente. A pessoa tem um dom coletivo, exerce durante décadas de uma forma equivocada, arrogante, pretensiosa. Quando percebe o equívoco, desiste e passa a viver egoisticamente. Então, essa pessoa passou a vida inteira sofrendo e vai terminar a vida amargurada. Porque ela tem o dom da coletividade. Então, tem a humildade para exercer. Se eu quero mudar o mundo, velho, primeiro, antes de tudo, eu tenho que mudar a mim mesmo. É isso.
Eu tenho que mudar o meu mundo. Eu tenho que mudar os meus valores. Minha visão de mundo, eu tenho que tomar as rédeas dela. Eu tenho que limpar as lentes distorcedoras. Eu tenho que despir os sentimentos que me foram fabricados, ou de superioridade ou de inferioridade. O porteiro ele se sente inferior. O pós-graduado ele se sente superior. E são dois equívocos. Porque, na verdade, quem carrega o mundo nas costas é o trabalhador braçal, não é o intelectual. O intelectual ele fica lá na teoria. Mas quem bota a mão na massa não é o engenheiro, é o ajudante de pedreiro. Se não tiver ajudante de pedreiro, o engenheiro é um inútil. Se não tiver os faxineiros, o médico é um inútil. Então, em primeiro lugar, os de baixo são os mais importantes, os mais necessários. E por isso eles são meticulosamente sabotados em instrução, em formação de consciência, para não tomar consciência da sua importância, para se deixar explorar e se sentir inferior. É uma coisa que eu percebi ainda morando na classe média alta. Que me dizem que o pobre é o mais fraco, mas quando o bicho pega, é o pobre que vai lá resolver. Aqui nós somos uma cambada de bunda mole dependente de pobre. Para tudo. Para tudo. Esse reconhecimento é que falta. E eu acho que é por isso que se tem tanto ódio do MST, velho. Porque o MST é constituído, na sua maioria, por pessoas muito pobres, que têm autoestima, que têm visão de mundo, que entendem a situação social. Esse tipo de pobre apavora o sistema, velho. Apavora. Por isso que a BIM, o sistema de segurança, de informação, fica monitorando tudo que é movimentação do MST, velho. Isso é medo. É medo das elites. Porque os fortes, se souberem que são fortes, a sociedade muda, mano. Sem acadêmico precisar fazer nada. Muda, sozinho. É o faxineiro chegar e sentar dentro de sala de aula. Bota a vassoura do lado e fala, eu também quero ter aula. Isso é um sonho, né? Pô, imagina, abrir a universidade. Fazer o que ela tem a obrigação dele sempre, velho. Abrir geral para todo mundo. Porque E isso é o. um velho. Fala, fala. A restrição do ensino é um crime constitucional, velho, que o Estado comete contra a sua população. Porque é direito constitucional da população acessar as informações até da universidade. De todo brasileiro. Todo. Sim, Não só 10%, 20%, não sei qual é o percentual. sim. Mas E é feito. você viu que o capitalismo cria um teatro, né? Esse sistema empresarista, como você diz, ele cria meio que um teatro que a gente é autossuficiente. Então, assim, eu tenho a ilusão de que eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, aí eu compro a minha água. Agora, como é que essa água chegou aqui na torneira, bonitinha? Ela foi captada lá no manancial do Guapiaçu, a gente que é de Niterói, lá do Guapiaçu, tratada na estação do Laranjal, e um monte de dutos e de trabalho de muitas, milhares de pessoas para eu abrir minha torneirinha e a água chegar aqui, pô. E a gente Exato. não fica invisível. Esse trabalho fica invisível, né? É Então, como uma um coisa conto de fadas, velho. É um conto de fadas. O castelo aparece no meio da lagoa, não teve um pedreiro. A refeição aparece já servida, não teve um cozinheiro, um caçador, um lavrador. É vida de princesa, né, velho? É ilusão, é conto de fadas. Assim eles contam pra gente que é a sociedade. E é mentira. Mas nós estamos chegando num período crítico, onde está se revelando os mecanismos subterrâneos da sociedade. Eu já vi papo aí de revolucionário antigo conversando entre si, falando, pô, rapaz, a coisa é pior do que eu pensava, é muito mais profunda, hein? E o outro fala assim, pô, tô achando que tá piorando tudo, tá tudo indo de mal a pior. Aí eu tava atrás, no ônibus, né? Me meti. Eu me meto, eu fico estudado. Você, ó, tá piorando não, velho. A sua visão é que tá aumentando. O que você tá vendo já tava lá. Você que não tava vendo. é Os isso. dois ficaram olhando para trás, velho. Ficaram uns 15 segundos olhando para minha cara. Depois viraram para frente e continuaram conversando como se eu não tivesse falado nada. O Eduardo, você começou a tocar num ponto que eu acho muito fundamental, que é assim, as pessoas têm uma facilidade muito grande de identificar certas ações como criminosas e certas pessoas como criminosas. Tem uma arte sua que eu acho muito legal que diz assim: ninguém nasce bandido. Né? Então, assim, talvez a maior criminosa seja a sociedade ou não, né? Como é que Claro, é a funciona estrutura essa coisa da social. criminalidade? A estrutura social, para mim, para resumir numa frase, velho, a maior organização criminosa em território nacional é o Estado. Não tem outra.
É o Estado sequestrado por poderes econômicos internacionais. O Estado não cumpre sua Constituição. Você vai em qualquer área, em qualquer ministério, e é bandidagem. É bandidagem explícita, é máfia. Mineração, máfia. Na medicina, máfia. Máfia das próteses. Os meninos que eram sequestrados em Xerém para arrancar órgão, para vender para milionário. Tráfico de órgãos, tráfico de pessoas. O cara que estava em Brasília sendo tratado com o fisioterapeuta e o médico, o filho do cara descobriu que o fisioterapeuta e o médico tinham um trato de apodrecer a perna para vender prótese. Eles recebiam comissão da fábrica de prótese. Era a máfia das próteses. Chegou a sair no jornal lá de Brasília. E você vê máfia em todo lugar, a máfia dos taxistas. A milícia, que é a máfia da polícia. Você vê máfia em tudo que é lugar, até no Sonelinha, velho. Os moleques saem do morro para tomar conta de uma rua, para guardar carro. Eles fazem uma máfia também. A máfia já é cultural da nossa sociedade. Ela vem de cima e embaixo. Tem uma frase do Eduardo Galeano que diz assim: a delinquência do poder é a mãe de todas as delinquências. Se você tem uma sociedade toda corrupta, é natural você encontrar a corrupção. A exceção é exatamente a não corrupção, a honestidade. Só que a honestidade na sociedade é puramente cênica. Ela é toda mentirosa, em todos os níveis. Eu não tenho ilusão quanto a isso. Não tem nada de verdadeiro na nossa sociedade, a não ser a criminalidade. E talvez o grande crime comece quando o Estado descumpre sua Constituição, né? O crime começa, velho, quando o banqueiro compra o governante. Isso acontece antes dele ser governante. Você vê, em 89, eu participei da campanha do Lula. Em 89, eu trabalhei para 7 partidos. Eu nunca me filiei a partido nenhum. Os caras vêm me assediar, mas a minha resposta é desconcertante. Já sou filiado à minha consciência, mano. Não consigo fechar com nada que não seja minha consciência. Né? Sou fichado na minha consciência. E por isso eu estou trabalhando aqui. Para o seu partido e para outros 6. E fiz a campanha, fiz adesivo, camiseta, boné, desenho para cartaz, e participava das reuniões, das assembleias, e começava a ver que dirigente é um troço que não merece muita confiança. Dirigente é um troço que cochicha, arma, não é sincero, sabe? Comecei a olhar meio de banda. Depois que eu vi a eleição acabar, eu concluí que não existe eleição, que aquilo é uma farsa. E desde 89 eu parei de votar. Eu não voto mais, não participo, não reconheço no Estado o direito de me obrigar a participar de uma farsa. Você rouba o direito da instrução da população, você rouba o direito à informação da população, você elimina a possibilidade de desenvolvimento de senso crítico. Saneamento básico. E obriga todo mundo a votar debaixo de um massacre publicitário. Você não tem uma democracia. É mentira. Então não participo. É uma farsa. Eu me sinto muito mal no dia da eleição. Muito mal. Seria pior ainda se eu tivesse que levantar da minha casa e andar com meus pés para uma sessão eleitoral. Eu não vou. Não participo. E venho colocando isso no meu trabalho desde sempre. Só que as pessoas querem uma solução. Por exemplo, se eu estou dizendo que é mentira, eu tenho que portar a verdade. Se você está dizendo que é mentira, então qual é a verdade? Não sei qual é a verdade. Eu estou vendo que é mentira. Eu não tenho que acreditar nessa mentira porque eu não sei qual é a verdade. Parece que é uma cobrança. Para você falar que é mentira, você tem que portar a verdade. Meu irmão, então você vai ser enganado a vida inteira. Porque a verdade está muito bem guardada. E a mentira é escancarada nos sintomas, velho. No comportamento da saúde pública, da segurança pública, no comportamento do político. Quando um congresso, em 2 dias, resolve doar 1 trilhão para banco e fica murrinhando para soltar 600 contos na mão da população que precisa para comer dentro de casa. Aí você vê, pelos sintomas, você vê quem serve o Estado. E não é a mim, e não é a população. Com certeza não é. Aí ainda rola assim, um massacre publicitário, né, em torno de consumo, as pessoas serem condicionadas a achar que tem que consumir, 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 e aí muitas dessas pessoas não têm o mínimo de condições nem básicas, né, porque o Estado, como você diz muito bem, descumpre sua Constituição, sendo o maior dos criminosos. Aí um menino desse dá um jeito seu de ter alguma coisa que foi incutida nele que ele tem que ter, e a sociedade vai em cima dele, a sociedade criminosa que julga os criminosos.
Claro, esse cara vira mão de obra para entidade criminosa, para crime organizado. Porque socialmente ele não tem nenhuma chance. Mão de obra para o crime. Eu acho que isso é estratégico também. Ao mesmo tempo que está servindo as empresas de crime organizado, o tráfico está dentro do Estado, mano. O crime organizado está dentro do Estado. Ao mesmo tempo que está gerando mão de obra, está fazendo um controle de população, que está matando pobre e jovem. Ele morre e tem outro para ficar no lugar dele. O fornecimento da miséria é inesgotável. Então, por mais que se mate nas bocas, no dia seguinte as bocas estão cheias de gente de novo. Você, conversando com o policial, você vê ele vai nas bocas, na região dele, todos os dias, ele apreende droga, apreende arma, mata gente, prende gente, desfaz a boca. No dia seguinte está tudo no mesmo lugar. Não adianta nada. Ele está enxugando gelo. Por quê? Porque o crime está incrustado dentro do Estado. Tem suas ligações. Os fuzis chegam de navio cargueiro, muitas vezes, isso eu já vi. O marinheiro ele é subornado porque ele tem direito a 200 quilos de bagagem. Então ele traz um monte de fuzil. De madrugada, ele desce o fuzil com corda numa canoa na Baía de Guanabara, com 2 caras dentro. Um segura o fuzil, bota no fundo da canoa, o pacote, né? E o outro fica segurando no remo. Dali ele rema com aquela quantidade de fuzis para a Ilha do Fundão, que é uma área federal, Universidade Federal, PM nem entra. Lá já tem uma Kombi esperando. O cara descarrega dentro da Kombi, das canoas, que são várias canoas que vão buscar, enche a Kombi de arma e essa Kombi sai por uma rota, entregando nos morros, nas favelas, o armamento, numa rota pré-programada, e não vai encontrar nenhuma patrulha da polícia. Já está acertado com a Secretaria de Segurança. A coisa corre dentro do Estado, mano. Agora, se você afirma essas coisas, você não pode estar no tribunal, porque não tem como provar. Vocês não de ouvir falar. E por outro lado, nessa questão, né, que é uma certa expressão de violência urbana, que tem a ver com a criminalidade, tem as forças policiais. Tem uma experiência, cara, que você conta, que eu acho que tem a ver com o condicionamento mental e de vida das nossas forças policiais. Como é que foi a sua experiência no Exército, em termos de que você viu e sentiu, assim, de condicionamento? Como é que era isso, sim? Velho, o estímulo total para a destrutividade. Quanto mais destrutivo você for, mais moral e respeito você tem. Entendeu? Eu tive uma visão do Exército, velho, formado na minha infância, através do meu pai. E meu pai era um militar atípico. Ele estava sempre de mão no bolso, assobiando. Você não vê ele dar um grito, você não vê ele dar boca. Eu nunca vi ele dizer que era coronel quando ele não está fardado. Nunca vi ele dizer que era coronel. Sempre desfazia as brigas. Que isso, gente? Isso não vai levar a nada. Vamos combinar aqui assim. Pá. Era um cara pacífico, pacato. Então ele me passava uma ideia muito pacata do Exército. Por exemplo, um militar jamais aponta uma arma para uma pessoa desarmada. Porque isso é desonra, isso é covardia. E é incompetência. Porque ele é treinado e com uma pessoa desarmada ele tem que ter condição de imobilizar a pessoa, de anular qualquer agressividade dela. Com as mãos. Um militar jamais espanca um preso. Porque isso é desonra. Quer dizer, o Exército está aí para proteger a população. Está em nome da população. O militar é amigo do povo. Porque essas coisas que iriam me passando. Então, quando eu fui ser militar, que eu olhei para os treinamentos, aquela indução à violência extrema, do cara falar que o Exército sempre mandou, sempre vai mandar nessa espelunca. A espelunca é o Brasil. Que tem que botar para fuder com os comunistas. Aí eu comecei a ver que a coisa não era bem como meu pai tinha me falado. No limite, depois de 1 ano e meio, foi eu estar com um fuzil na mão, com bala real, apontando para uma manifestação de estudantes e com a vontade louca de atirar. Tinha acabado de chegar de um acampamento onde eu tinha sido torturado, eu tinha ficado dentro de uma trincheira com água no peito, 3 dias, 3 noites. Eu tinha tido que matar uma galinha e bebido o sangue dela viva, quase. Era uma galinha viva para cada 3, depois de 4 dias sem comer nada, só bebendo água da trincheira. Depois caminha para a escola, chega no quartel, está tendo uma manifestação de estudantes. Eu queria matar todo mundo, velho. E aí passou o evento e eu fui dormir.
Quando eu acordei, eu lembrei. E parecia que eu estava me vendo. Eu fui lembrando dos fatos à medida que eles foram acontecendo. Quando eu cheguei e olhei para o portão, com o fuzil na mão, estava aquele monte de cadeira e mesa. Eu procurei um ângulo, baixei o fuzil ali e vi a alça de mira no cara do megafone. E falei, tenente, tem o líder na minha mira. Quando eu acordei e lembrei, eu fui lembrar disso, depois eu não lembrava que eu tinha feito isso. Quando eu ouvi a minha voz falando com o tenente, tem o líder na mira, ordem de fogo, eu tomei um susto, deu um frio na barriga. Pensando comigo, cara. Eu não sou assim, não. Eu não posso ficar aqui, não. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Eu ia tirar uma pessoa que eu nem conheço. Eu estava com ódio. Eu não quero mais participar disso. O Exército é uma força armada que está aí para reprimir a população. Eu cheguei nessa conclusão. Eu falei, eu não quero participar disso. Só que quando eu anunciei que ia sair do Exército, não teve uma voz de apoio. Os amigos, os parentes, minhas irmãs, os primos, os tios, os conhecidos, os colegas do Exército. Você está louco, cara. Você vai jogar fora uma oportunidade de ouro. Meu irmão, uma oportunidade de ficar violando minha consciência a vida inteira, né? Ouvindo ordem de idiota porque o cara nasceu primeiro do que eu. Reprimindo gente que eu nem conheço. Tendo ódio de comunista, que eu nem sei o que é. O que é isso, mano? Estão me construindo uma máquina. Estão acabando com o meu sentimento. Eu não posso ficar aqui. E não teve uma voz. Né? E eu fiquei em pé e saí. Cara, essa experiência que você narra... Meu pai chegou no quartel todo cheio de medalha da Segunda Guerra. Puseram a guarda em forma. O comandante da escola preparatória era subordinado do meu pai. Então teve uma parada impressionante para eu sentar com meu pai num quarto isolado, numa sala, com uma mesa de vidro, uma jarra de água, 2 copos, 2 cadeiras, para ele me convencer a não sair. E não me convenceu. E no final ele chorou. Cheio de medalhas, cheio de marcas, cheio de autoridade. E chorou. De decepção de ver o filho largar a carreira dele. Era certo que eu ia seguir a carreira dele. E aquilo foi como uma traição. E eu vi que tinha sido uma traição. Na cabeça de todo mundo da família foi uma traição. Mal sabiam eles que 2 anos depois a traição ia ser muito pior. Porque eu ia virar um mendigo. Terminar a faculdade. Caraca. Eduardo, a experiência que você conta no Exército é muito foda, assim, porque a gente às vezes aponta para as forças de segurança, as forças de insegurança, né, as polícias, e fala da perversidade das pessoas que estão lá e tal, mas é um problema mais amplo, cara. É a sociedade que está formatando aquelas mentes, aqueles corpos para serem assim agressivos, e a gente está investindo nessa sociedade que está fabricando essas pessoas, que está atuando com Exato. violência. Então, quando a gente começa a se ver como parte do problema, né, quando você coloca nesses termos. Até cúmplice. Cúmplice, exatamente. Isso aqui, caraca, isso aqui é sinistro, cara. Isso É aqui é isso que eu não sinistro. queria, mano. Isso que eu não queria. Eu não vou ser cúmplice disso, não. Eu vou ser maluco, eu vou ser qualquer coisa. Menos normal. Não vou entrar nisso aí. Mas aí vem a pressão para cima, velho. Eu não posso cobrar que as pessoas façam isso. Eu fui para Sim. a polícia, eu fui preso um montão de vezes. Fui espancado umas quantas vezes. Já tiraram na minha direção umas quantas vezes também. Eu aprendi que o zumbido da bala passa na sua orelha muito antes de você ouvir o barulho do tiro. Que Cara, aqui o som. Você escuta bzz, bzz, depois você escuta pá, pá, caralho, eu tô atirando. caraca, que doideira. Quer dizer, eu botei minha vida em risco, mano. Sim, Quando eu tive filhos, eles nasceram nessa situação também, em risco. E tiveram uma vida em risco, uma infância em risco, uma adolescência em risco. E sobreviveram. Mas eu coloquei todo mundo em risco. Não que eu me arrependa disso, mas é preciso ter consciência disso. Agora, o que a sociedade me propõe? Ela me garante a água, o alpiste, o jornalzinho sempre novo, a grade de proteção contra o predador. Mas para eu ter tudo isso, eu tenho que abrir mão de voar. Eu tenho que aceitar ficar na gaiola. Se eu quiser voar, se eu quiser ter a liberdade de bater as minhas asas, eu vou ter que me expor ao predador. O próprio Estado vai se tornar meu predador.
Eu vou ser marginalizado pela minha família. Eu vou ser mal visto pelo grupo social. Vou sofrer discriminação, preconceito, agressão, hostilidade, desconfiança, suspeita. Os pais não vão querer que as filhas me namorem. Né? É aquela coisa, mano. Se você quer ter liberdade, mano, o preço nessa sociedade é alto. É o risco. É isso, é isso. Se você quer ter as garantias que a sociedade te propõe, plano de saúde, um bom salário, garantias sociais, respeito, você vai ter que abrir mão da sua consciência. Você vai ter que massacrar seu sentimento. Ou, digamos assim, você vai ter que flexibilizar a sua consciência, que é a mesma coisa que abrir mão. Entendeu? É Mas isso. de uma forma mais suave. Flexibilizar a consciência. É o que o PT fez para chegar no governo. Ele flexibilizou a consciência. E deu no que deu. Entendi. Cara, falando justamente em abrir mão da sua consciência, em condicionamento mental, eu acho que está difícil de ignorar assim, o crescimento de instituições religiosas fazendo um papel assim sabe, dominação mental das pessoas, de condicionamento das pessoas, levando as pessoas até a tomar decisões políticas contra si mesmas. E sabe, numa coisa assim, como é que você vê esse movimento assim, da religião, essa coisa da Você vê religião isso com alguma instituição, surpresa? né? Você tem surpresa em ver isso? Rapaz, às vezes sim, às vezes não. Você tem uma população totalmente desarmada de senso crítico. Uma população completamente desinstruída, não conhece a sua história, não conhece a formação do seu povo, não conhece nada, vive na ignorância, sofrendo um massacre superficializante, ideológico, que é a mídia, a publicidade. É campo aberto para o charlatanismo, é campo aberto para ser enganado. Você vê, quando o João Goulart foi presidente, ele investiu na carreira dos professores de ensino fundamental e médio, que é o que mais precisa. Chamou o Paulo Freire para encabeçar o PNA, Programa Nacional de Alfabetização, que tinha como objetivo alfabetizar todos os brasileiros analfabetos do território nacional. Adultos, acabar com o analfabetismo. Esses foram dois motivos que fizeram ele ser derrubado. Teve vários. Ele fez a reforma agrária, ele colocou uma lei de controle da remessa de lucro das empresas estrangeiras. Olha que heresia. Controlar o lucro que as empresas estrangeiras mandavam para fora do país. Né? Evidentemente, ele foi derrubado. E uma das primeiras coisas que os militares fizeram, sob comando empresarial, foi paralisar os benefícios dos professores públicos. Congelou o salário. Na época, a inflação era mensal, galopante. Então, congelou os salários. Os bancos oficiais públicos arrumaram um programa de incentivo à criação de escolas particulares. Eles financiavam. Quer abrir uma escola? O Estado te financia. E você vai contratar professores. Eu lembro, quando era menino, de professores de escola pública fazendo prova para ir para a escola particular, porque pagava melhor. O esvaziamento do ensino público, porque a população começou a entrar em massa, por causa da lei do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas criou uma lei obrigando as crianças de 7 a 14 anos a estarem obrigatoriamente na escola. Não é à toa que ele se matou. As pessoas foram para cima dele. Né? E aí, o que aconteceu? Fizeram com o ensino público o que é programado. O ensino público não tem a função de instruir a população, tem a função de criar mão de obra barata, gente desinstruída, de segunda classe, de baixa qualificação, para ser explorada, para ser escravizada, para se deixar enganar com facilidade pela televisão. Ao mesmo tempo que houve essa destruição do ensino público, houve também o domínio das comunicações. A Globo tinha um contrato com a Time Life, um contrato que se revelou ilegal 5 anos depois, e montou de uma TVzinha pequenininha de uma cidade, virou a rede Globo de televisão em 99% do território nacional. Era a estratégia de dominação. E isso o tempo foi passando, as gerações foram morrendo, os engajados foram desaparecendo, foi se criando gerações cada vez mais alienadas, até que um belo dia os militares começaram a oferecer resistência com seus ranços nacionalistas, de integrar a Amazônia, de
migrar a população para ocupar áreas que eram de interesse internacional. Então vamos derrubar os militares. O campo já está aberto para a gente redemocratizar. O que era a redemocratização? Era a reconstrução da fachada de democracia. Só a fachada. Não tinha esclarecimento suficiente para fazer uma democracia. O povo já estava totalmente ignorantizado, as entidades sindicais estavam totalmente destruídas, os partidos de esquerda estavam totalmente desorganizados também. Tudo que tinha sido feito em defesa da população, da soberania, do território, das riquezas, estava destruído. Então, tira os militares e bota a democracia, que agora a gente, com a publicidade, com a psicologia do inconsciente, a gente coloca quem a gente quiser. Isso aí é papo dos banqueiros internacionais. E assim foi até hoje. Eu fui perceber isso em 89, quando eu participei de dentro de uma eleição. E eu vi que os poderes que todo mundo tenta agradar são os banqueiros. O que houve na quarta eleição do Lula? A que ele ganhou. Ele se abraçou com o presidente do FMI, ele se abraçou com José Sarney, com Antônio Carlos Magalhães, com Setúbal, com os banqueiros. Ele se abraçou com o poder. E escreveu um compromisso, que ele botou o nome esperto de carta aos brasileiros, que, se você ler, é explicitamente uma carta aos banqueiros. Nós vamos pagar todos os compromissos, o Brasil não é caloteiro. Esse é o recurso da mídia. Tem uma dívida pública aí, velho, que é uma grande falcatrua, que foi denunciada num livro de um alto executivo aí, Confissões de um Assassino Econômico, de John Perkins. Um cara que era economista e participava da confecção dessas dívidas para aprisionar estados. Essa dívida foi imposta ao Brasil, dá direito aos banqueiros de vir dar pitaco na política pública aqui dentro. Todo ano, dava metade do orçamento e não diminui, porque é rolagem de dívida e amortização e mais um monte de recurso retórico da economia que a gente não entende nada para ser roubado calado. Né? Existe um saque. E essa dívida nunca é questionada. Quando o Lula se candidatou em 89, ele falava claramente dessa dívida. Em 2003, ele nem mencionou, ele falou, não, nós vamos pagar, dívida é para ser pago. Ou seja, não era o mesmo Lula. Eu até brincava, velho, a mudança é tão grande. Eu falei, cara, o Lula foi sequestrado, eles fizeram um clone do Lula, porque os paranormais da CIA já previram que aquele metalúrgico lá do ABC vai chegar nas barbas do poder. Então, o que fizeram? Infiltraram a gente da CIA como faxineiro. O pelinho da barba do Lula lá na mesa. E levou para os caras fazerem um clone. E aí fabricaram um clone do Lula. Na última eleição, sequestraram o Lula e botaram o clone. Aí virou Lula, paz e amor. E você vê esse processo todo integrado, mesmo junto, mesmo hoje com esse crescimento da religião, como assim, dominação de consciência, tudo faz parte de um mesmo processo? Ou você vê alguma coisa faz parte do mesmo processo. Os pastores são uma força nova, né? Uhum. Mas como é uma falcatrua desonesta, é muito bem-vinda. Se fosse honesta, seria combatida. Entendeu? Então é mais uma falcatrua que a sociedade assimila bem. Pilantra, a sociedade assimila bem. Sabe como? Saqueador, ele marca lá o lugar dele, que nem o tráfico. Você fica nesse pedaço, eu fico naquele pedaço e fica tudo certo. Se um invadir o pedaço do outro, é que dá errado. Né? Que nem expulsaram o Macedo dos Estados Unidos, expulsaram da Europa, agora expulsaram de Angola, por racismo. É o jogo que rola por cima, por trás, que a gente não fica sabendo. Agora, aqui na rua, o que eu percebo é que essas religiões proliferam, velho, porque elas são uma necessidade. As pessoas são carentes de orientação. Por serem sabotadas e não saberem pensar por si, elas precisam que alguém pense por elas. Eu já vi gente parar de matar porque entrou na religião, mano. Parar de roubar, parar de fazer merda. Quando você vê o religioso que rouba, que mente, que engana, não é porque ele é religioso. É porque ele é mentiroso, é mau caráter. Acontece que ele entrou na religião. Agora, tem gente que entra na religião e realmente se melhora. Então, eu acho que é uma coisa darwiniana. Existe porque é preciso. No dia que não precisar, vai deixar de existir. O que vai deixar de fazer precisar? A gente criar autonomia mental, velho.
a gente tomar consciência das coisas, a gente conseguir pensar por si. Existem alguns que conseguem, são muito poucos, são exceções à regra, mas que têm um poder de contaminação abissal. Encarar, às vezes, também, né, Eduardo, que não dá para controlar tudo. Acho que a gente tem um desejo de controle muito forte. Aí começa a apelar para outras instâncias poderosas que possam controlar a vida para nós, as circunstâncias. Às vezes, Pois cara, é, como você falou, tem que dançar a música da vida, né, cara? Não dá é para verdade. controlar tudo. Eu sinto que tem um controle, mano. Ele não é meu. É Tem um isso. controle que eu não consigo nem conceber de tão grande. Eu acho que tem toda uma armação aí, mas eu não estou em condição de saber isso racionalmente. Eu sinto, eu observo. Eu acho que esse momento, por exemplo, é um momento de reflexão. Nem todo mundo está aproveitando, mas tem uma quantidade enorme de pessoas que está aproveitando para refletir, para repensar os seus valores, para repensar na sua vida. Sabe? É assim que se faz o processo coletivo. É cada indivíduo pensando por si. Conforme o número vai aumentando, vai influenciando o coletivo. Aos poucos, através das gerações. São muitas gerações. Então, eu participo de uma mutação que eu olho para trás e vejo que sempre teve gente participando dessa mutação, contestando. Sempre teve exceção à regra. E hoje existe uma quantidade de exceções muito grande. Você que é professor, lembra de quando você era aluno, velho? Quantas exceções tinham na sala de aula? E hoje em dia, como aumentou a quantidade de exceções? Está tendo uma progressão aí. E continua tendo. Pô, eu noto até eu como aluno e os alunos de hoje. Eu converso com meus amigos, né? A gente era muito idiota, cara. Quando a gente estava na escola, a meninada de hoje está discutindo coisas que a gente não alcançava, entendeu? Pois Era é. bobeirada mesmo, sabe? Eu digo que é a galera do reforço. Está chegando a galera do reforço. É isso, é isso. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não vejo te perguntarem muito. Como é que a arte entrou na sua vida? Você é um artista, cara, um grande artista, eu admiro muito suas obras. Como é que a arte entrou na sua vida? Qual o significado da arte para você? Como é que é isso? Sim. Velho, eu gostei de desenhar desde criança. Não me lembro desde quando eu gosto de desenhar. Eu lembro quando minha mãe me levava para o trabalho dela, ela me colocava numa mesa com papel, lápis e borracha. Fica aí. E eu ficava a tarde inteira desenhando. E eu gostava muito. Mas na ideologia familiar, onde eu fui criado, a arte não era uma profissão. A arte é um hobby. Não era uma coisa para ser levada a sério. Era uma coisa para você fazer por divertimento. E eu cresci assim, até começar a tentar uma profissão. Fui militar, fui bancário, né? Estudei para direito, procurei uma profissão. Quando eu peguei a estrada pedindo, eu não sabia fazer nada. Então, para comer, eu pedia, dá um prato de comida aí. E foi uma experiência muito interessante. Eu não pedia prato de comida humilhado. Eu tinha direito de pedir um prato de comida porque eu não tinha dinheiro. Então, eu olhava no olho do dono do restaurante, amigo, é o seguinte, eu estou viajando, não tenho dinheiro nenhum, mas eu estou morrendo de fome. Você tem um monte de comida aí dentro. Bota um prato de comida aí para mim, por favor. Bota um prato de comida para mim. E o cara fica assim, primeiro ele fica passado, porque ele não está acostumado a ser intimado num prato de comida. Quem chega vai pedir um prato de comida para ele, chega no pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda, aquela cara sofrida. Eu disse, eu estou com fome, você tem comida. Faz o favor de botar um prato de comida. Não precisa nem botar carne, não, que eu não como carne. Tá? O que é caro você não põe. Só vegetal. E o cara fica de bobeira. E eu não deixo ele pensar. Bota o prato de comida aí para mim. Bota o prato de comida aí para mim. Você vai me negar um prato de comida? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida, velho. É isso que eu estou vendo no seu olhar. Você está com vontade de me negar um prato de comida? Você vê a confusão na cara do sujeito. Ou então ele fica nervoso. Pô, mas sem pagar? Eu não tenho dinheiro, mano. Então vai trabalhar. Você tem trabalho? Se você tiver trabalho, eu trabalho 1 hora por um prato de comida. É justo. Mas se for 2 horas, são 2 pratos de comida. Eu me divertia nessa situação. E aprendendo. E aprendendo. Mas um dia, a mina ficou grávida. E eu já vinha tentando fazer brinco, fazer pulseira. Só que ficava tão feio, velho, que eu não tinha coragem nem de mostrar. Mas aí, quando ela engravidou, eu falei, não, agora eu tenho que trabalhar mesmo. Agora eu quero arroz integral. Agora eu não quero mais comida industrial. Só alimento. E aí comecei a me esmerar. Comecei a me aplicar, a fazer brincos melhores. Aí eu estava usando o dom artístico ainda inconsciente. Eu simplesmente precisava fazer alguma coisa bonita para escolher a comida que eu queria comer.
Ainda assim, não tinha casa para morar. Mano. Dormia de quebrada, casa abandonada, construção, papelão, sempre tem um jeito, mano. Pensar na hora de dormir é na hora de dormir. Você não pensa em dormir de dia, sacou? E de dia você está se deslocando. Onde você estiver de noite, der vontade de dormir, você olha em volta e procura. Olha uma casa abandonada ali. Já vai para lá. Olha uma marquise legal ali. Já tem um posto ali. Aí você vai lá e troca ideia com o vigia do posto. Ô, irmão, você quer vigia aqui? Pô, eu tô querendo dormir ali debaixo daquela marquise ali, mano. Tô viajando e tal. Cara, pode dormir lá tranquilo, não acontece nada, não. Aí você começa a tratar com as coisas. Assim a arte foi voltando. Foi voltando. De repente eu estava me esmerando em fazer colares lindíssimos. Aprendi corrente peruana, já aprendi a trabalhar com espinho de mandacaru, catar sementes no mato, né, colorir e tal. E nisso, a minha filha nasceu, passou-se um tempinho. Quando ela já tinha 1 ano e meio, eu comecei a tirar minhas conclusões a respeito da sociedade. E comecei a ter vontade de botar no meu trabalho. Cara, eu preciso botar no meu trabalho o que eu vejo, o que eu penso. Eu preciso dizer. Aí eu aprendi a fazer gravura em metal. Gravar chapa de metal com corrosivo. E aí eu podia escrever, fazer frases, não só minhas, mas de pensadores que eu encontrava. E aí melhorou muito o público que eu estava trabalhando. Porque quando você vende brinco, pulseira, colar, coisas bonitas, a pessoa tem senso estético, então ela compra o seu trabalho, ela gosta e tal. Mas quando você tem pensamento e reflexão, quem gosta do teu trabalho é reflexivo. É menos gente, mas é muito mais profunda. Então os contatos que eu fazia nas vendas eram muito mais profundos. Eu encontrava pessoas mais velhas que se comoviam de me ver com aquela figura maconheira alienada, com substância no trabalho. Eu falei, olha o que esse cara está botando aqui. Senta aqui, meu filho. Senta aqui, meu filho. Toma uma cerveja com a gente. E já passava a me instruir, a questionar minhas frases. Onde você tirou isso aqui? Foi a partir daí, cara, que as pessoas começavam a filósofos antigos que eu não conhecia. Ué, isso aqui é Lacan, cara. Eu falei, não, isso aí sou eu. Não, mas é Lacan, velho. Eu não conheço Lacan. Eu pensei sozinho. E assim foi havendo o desenvolvimento. E junto com os desenhos eu fazia símbolos, eu fazia, junto com as frases, né? Eu fazia símbolos, desenhos, ia desenvolvendo a arte, experimentando outras coisas. Eu fiz mostrador de relógio, eu experimentando. Trabalhei com corda, fiz sapato, pirogravura, né? Você desenhar com a caneta que queima. E a arte foi se apresentando como um recurso para eu sobreviver sem procurar emprego. Porque com 18 anos eu falei, na minha vida, velho, não vai ter patrão nem empregado. Não vai ter chefe nem chefiado. Nem superior nem subordinado. Eu não quero hierarquia na minha vida. Hierarquia na minha vida só armada e com Estado. Que aí é a polícia. Apontou a arma, eu tenho que obedecer. Mas fora disso, no meu cotidiano, por escolha minha, não. Não vai ter. Então eu tenho que ter autonomia. E aí eu fiz pão integral. Eu fiz um monte de coisa. Pitei letreiro. Enganei todo mundo cantando em churrascaria. Cara, Decorava isso é as posições, muito. né, velho? Decorava as posições e depois parecia que eu sabia o que estava fazendo. É, é uma escolha assim de vida, né? Assim, ou se deixar levar por uma vida, né? A arte muito bacana e que meio que também é contracorrente numa sociedade que fica o tempo todo massacrando a gente com ideais de sucesso, né? Você tem que ter sucesso, sucesso, sucesso. Mas o que é sucesso para essa sociedade e o que é sucesso para você? Né? Pois é, Ninguém te pergunta isso. sucesso é tudo que sucede, mano. Tudo que sucede é sucesso, inclusive fracassos. Fracasso também é sucesso. É preciso dar proveito a eles. Mas aí, velho, a arte entrou na minha vida como um veículo de comunicação. Eu não faço arte pela arte. Eu não me identifico com arte conceitual. Faço arte para dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, para denunciar, para questionar, para propor, para causar reflexão, para botar para fora o que está engasgado na minha garganta. Foi depois de muito tempo que eu percebi que tinha utilidade para os outros. Para mim, a utilidade era botar para fora, mano, o que eu estava sentindo. Eu preciso botar isso para fora. Depois é que eu fui perceber o efeito que isso dava nas pessoas. E aí eu passei a tomar mais responsabilidade no que eu estou fazendo. Eu vi que eu estava influenciando. Eu botava ali e causava discussões. Então eu quero botar com mais responsabilidade. Eu quero causar discussões mais profundas. Eu quero questionar certos pontos sociais.
E aí eu caprichava nisso. A minha função não era arte pela arte, era arte como causador, como veículo de comunicação, para eu me comunicar com o mundo através da arte. Que para mim é a melhor maneira de se comunicar, porque você se comunica com sentimento, né? Você se comunica com Exatamente. a parte abstrata do ser, a parte mais esquecida e mais importante. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, meu irmão, mas se você for infeliz, não tiver afeto, seu dinheiro não vai valer nada. Sua vida não vai valer nada. Está arriscado você se matar com todo o dinheiro do mundo. Agora, se você tem afeto, mano, você pode estar na merda. Duvido que você se mate. É Pô, afeto, cara, você é o que é mais importante. tem uma obra que eu gosto muito, que você coloca assim no cantinho. O espaço da frustração é gerado pela expectativa. Eu acho isso tão impressionante que eu levei anos de análise para poder começar a sacar isso, assim, que às vezes a gente está sofrendo muito com a frustração. Né, mas não vê que a frustração está sendo causada por uma expectativa enorme, né? Como é que é isso? Como é que surgiu essa. Você não vai na causa. É aquela coisa, mano. Eu acho melhor você não esperar muita coisa. Sacou? Quando você deixa de esperar muita coisa, você também deixa de se frustrar. Quando eu parei de querer mudar o mundo, a angústia de mudar o mundo desapareceu. E eu pude, com isso, perceber que o mundo muda, mano. Não depende de mim, ele está em mutação permanente. Quando eu queria mudar o mundo, eu ficava agoniado procurando uma maneira. Como que eu vou fazer para mudar o mundo? Tem que mudar o mundo. Isso não pode ficar desse jeito. Mas eu estava me arrogando poderes que eu não tenho. Induzido por uma universidade. E aí, com a vontade de mudar o mundo, que eu mandei para as picas, mandei a universidade também. Eu vou procurar o que é primeiro. Aqui não tem solução. Olhei para a universidade e falei, aqui não está a solução, velho. Aqui está um controle, está um domínio. Essas pessoas aí são estéreis. Elas pensam que podem mudar o mundo, mas tem uma sensação de superioridade que deixa elas impotentes para mudar o mundo. Esse sentimento de superioridade vai fazer elas não questionarem nem a necessidade de ter empregados. Se eu sou tão superior assim, por que eu preciso de empregados? Sim. E se eu tenho empregados? De onde vêm esses empregados? Eles não têm o direito constitucional de acessar a universidade? Eles têm o direito constitucional. Eles foram roubados no direito deles. E eu estou usufruindo desse roubo. Estou usufruindo da injustiça que fizeram com a vida deles. Eu sempre acho isso, mano, constrangedor você pagar para uma pessoa uma grana que você jamais aceitaria, mano, porque você quer ganhar muito mais. E você não questiona. Eu acho que é uma preparação psicológica, estratégica. Eu vou sentir superioridade diante dessas pessoas. Porque se eu sentir igualdade, eu vou me sentir injusto. Se eu me sentir igual ao porteiro, se eu me sentir igual ao faxinista, eu me sentir injusto no trato que eu dou a ele. E eu não quero me sentir injusto. Então eu tenho uma armação psicológica que me coloca num patamar superior, mais merecedor, e ele num patamar inferior, merecedor da situação dele. E eu não tenho nada com isso. Eu estou E isento você, de consciência de se envolver no assunto. E você vê o quanto isso mesmo tem a ver, né, essa própria obra, com essa própria descrição, tem a ver com uma outra obra sua que eu gosto pra caramba, que é assim, reconhecer falhas próprias ajuda a perdoar falhas alheias. A gente vive numa sociedade que julga muito, né, assim, sempre Verdade. pronta para apontar o dedo dos outros, o que está ali, e a gente acaba não se vendo, cara, acaba não E se é, olhando. e é pela sociedade ser assim que a palavra lá é perdoar e não compreender. Entendeu? Porque quem culpa não tem condição de compreender. Precisa primeiro aprender a perdoar. Se você não culpar, velho, se você respeitar o erro, você pode analisar ele com mais liberdade e você vai compreender por que ele foi cometido, sem julgamento. Essa frase desceu a primeira vez, eu chamo de descer como baixar no centro espírita, sabe como? Baixa a frase. Ela baixou, não foi com a palavra perdoar, foi com a palavra compreender. Hum, Mas depois eu fiquei refletindo. Eu falei, não, esse compreender, eu estou falando com gente das salas mais avançadas. A maioria está nas salas mais atrasadas. A pessoa, para compreender, ela já superou a tendência a culpar, a julgar. Como a maioria está nesse patamar de julgar, as pessoas julgam no automático, são induzidas a isso, julgar e condenar. Então, primeiro, elas precisam aprender a perdoar. O compreender vai vir
depois. Vai vir vamos dizer, num ano mais avançado. E, cara, uma das coisas que me causa muito impacto assim, na coisa que você faz, de buscar um sentido para a vida, de não se contentar com uma rotina maçante, com uma rodinha de hamster, né, de ficar ali odiando a segunda-feira e adorando o sábado e tal, ter uma vida significativa. Eu acho que parte disso, da onde eu vejo, é assim, uma certa consciência de que a gente vai morrer. Sabe? Porque, assim, se você pensar se a vida fosse assim, um filme ou uma série, seria ruim pra caramba. Porque a única certeza que a gente tem da vida é o final. A gente já É, nasce, já chega na vida sabendo a única certeza, o final vai morrer. E parece que as pessoas vivem fingindo que não vão morrer, ou sei lá, afastando essa ideia da cabeça. Você é vê isso exatamente também? isso. É, cara, as pessoas vivem a realidade de que a morte é uma desgraça, é um mal. Não vê a morte como consequência de nascer. Nasce e morre, mano. Nasceu, vai morrer. Mas na cultura social que nós estamos, imediatista e superficial, você não vê a morte, você não olha para ela, você esquece que ela existe. Se alguém puxa esse assunto, é baixo astral. Ih, sai daí, seu macaco. Não vira assunto. A morte é um assunto natural. Para mim, sempre foi. Eu vi gente morrer do meu lado. Eu vi gente morrer de overdose, de tiro, de facada, de acidente. Assim, ao vivo. E isso me deu a sensação de que a vida é uma coisa muito frágil. De um momento para outro ela acaba. Mas eu vejo que as pessoas fogem dessa ideia, velho, como quem foge do diabo. É o mal, é o mal. Como é o mal, cara? Quando vira um ônibus de crente, foi Deus que matou todo mundo ali? Pô, pelo amor de Deus, não é assim não. A morte é consequência de nascer. Se você tem em mente que a vida começa, passa e termina, um monte de valores sociais perdem o sentido. Para que você vai dedicar sua vida a juntar patrimônio, velho? Se você não vai levar patrimônio para lugar nenhum, vai viver uma vida de merda, enganando os outros, enganado, dando volta, tomando volta, em guerra com Deus e o mundo, para depois, quando tiver velho, morrer. E deixar aí para os descendentes brigarem, se dividirem, se odiarem. Não faz o menor sentido. Eu lembro de um diálogo de um chefe indígena com um francês, na época da invasão francesa. O cara escreveu um livro depois, comentando que o civilizado é muito infeliz, que ele passa a vida inteira se sacrificando para juntar coisas, com a finalidade de deixar para os herdeiros. E ele fala, o chefe fala assim, nós também amamos nossos filhos. Nós temos muito amor por eles. Agora, o mesmo mundo que me serviu a mim e a minha geração, de tudo que a gente precisa, vai servir aos meus filhos também. Eles vão saber tirar tudo o que precisa do mundo para eles. Então, em vez da gente ficar se sacrificando para juntar o que a gente não vai usar, a gente pode ter uma vida prazerosa, tomando banho de rio, brincando, rindo, vivendo. Porque, como falou o Darcy Ribeiro, para o indígena, e eu acho que para a humanidade devia ser assim também, a finalidade da vida é viver, cara. Só isso. E os valores que a sociedade nos impõe estragam esse viver. Em nome de fumaça, de efemeridades, de coisas sem importância, que só tem uma importância artificial e que só ganha a realidade por um massacre psicológico muito forte, cotidiano, diuturno, da publicidade, da mídia, da ideologia colocada na cultura. Você vê, a arte é usada para aprisionar. A arte não é boa só porque é arte. A arte é uma profissão, é um trabalho com o abstrato. Pode libertar, pode aprisionar, pode entreter, pode distrair, pode esclarecer, pode enganar. Depende do artista. Como é o caráter do artista? Qual é o objetivo de vida do artista? Quais são os valores do artista? A publicidade está cheia de artistas. E a matéria-prima da publicidade é a mentira. Você pega alguma coisa que é altamente comum e transforma ela numa coisa especial, imprescindível. Que se você não tiver, você é um filho da puta. Você cria uma situação irreal para vender um produto, mano. E é arte. Tem gente que acha que a arte só é a boa. Não, cara. A arte não é boa nem ruim. A arte pode ser boa, ruim ou indiferente.
Perfeito. Depende do uso que se dá à arte, né? O artista não é um bloco homogêneo, velho. Caráter não tem profissão. Caráter não tem etnia, não tem gênero, não tem classe social. Caráter é puramente humano, velho. Cada um tem o seu. Real, real. Muitas vezes eu adoro a arte, velho, e dispenso o contato com o artista. Certas personalidades eu não me dou, entendeu? Mas, de repente, uma personalidade daquele jeito que eu não me dou produz uma arte maravilhosa. Eu vou saber usar essa arte. Sim, A minha repulsa pelo comportamento daquele indivíduo não vai me impedir de reconhecer que o trabalho dele é magistral, sim. sacou? Então não se mistura arte com artista. Mano. A arte é uma coisa, a artista é outra coisa. Perfeito, perfeito. Eduardo, você topa ver se tem mensagem de alguém que está assistindo para você, de Eu não sei repente, fazer isso não, mas responder? se você ver Não, aí, o João dá uma olhada para gente. Você topa? se achar alguma coisa interessante aí, vamos lá. João, tem alguma coisa legal aí que você possa trazer? Tem sim, Diogo, tem sim, Eduardo. Aqui, ó, a participação da Bia Bedran, né? Ela fala sobre. Mas será que para vocês não existe um caminho do meio? A Bia Bedran faz essa indagação. Um Peraí, caminho do meio. antes de eu pensar no caminho do meio, velho, quais foram os caminhos extremos aí que a gente arrumou? Para ver se a gente acha o meio entre os dois, né? Quais foram as extremos que a gente colocou? O caminho do meio seria não abrir mão das facilidades materiais, talvez seja isso, né? Porque eu saí da classe média alta e fui pro papelão, né? Fui tomar buchinado de polícia, fui ser mendigo. Talvez seja um caminho do meio nesse sentido, não? Talvez Mas eu não. tenho um negócio, mano. Existe uma confusão aí. Eu não acho que as pessoas devem fazer o que eu fiz. Uhum. Não recomendo como exemplo para ninguém. Eu me botei em risco e não recomendo ninguém se botar em risco. Sacou? Esse foi o meu caminho. E esse meu caminho me fez ser o que eu sou e atuar como eu atuo dentro da minha coletividade. Mas se você escutar sua intuição, seu sentimento, ele vai te levar exatamente para o seu papel no coletivo. É só você ouvir o seu sentimento. Seu papel pode ser dar aula. Seu papel pode ser dirigir metrô. Seu papel pode ser qualquer um. Mas é o seu coração que tem que definir isso, entendeu? Eu, muito cedo, na universidade ainda, eu decidi que a minha razão não ia decidir os meus caminhos, cara. O sentimento é que ia decidir os meus caminhos. Eu vou por onde eu sinto que devo. A razão vai acessar o sentimento para colocar em prática o que o sentimento decidiu. A razão não tem capacidade decisória na minha vida, porque eu sei que ela foi condicionada desde que eu estava na barriga da minha mãe. Não é à toa que a sociedade diz para a gente que o que a gente tem de melhor é a racionalidade. E que induz a gente a achar que o sentimento é uma fragilidade que deve ser escondida. Guarda o teu sentimento para você não se colocar frágil. E é uma mentira, mano. O sentimento é minha fortaleza. Mas por que é essa indução? Porque a razão é fácil de enquadrar. O sentimento nem tanto. Então a indução é você desvalorizar o sentimento e valorizar a razão. Porque você vai atuar de acordo com os seus condicionamentos, com os seus medos, com as suas emoções. E o sentimento ele reage. Quantas vezes a pessoa toma antidepressivo por violar o próprio sentimento? Que a razão diz, não, não faça o que você sente que deve. Faz o que você tem que fazer, o que é socialmente aprovável. Senão você vai ser perseguido, você vai ser marginalizado, você vai perder o seu cargo, está ameaçado. O nego não percebe que é melhor você perder a vida do que violar sua consciência. E é bacana, cara, essa percepção de que quando você narra essa história de vida e essas coisas que você saca, é justamente o seu caminho, né? Não é uma questão de querer que todo mundo faça igual você. É para cada Ah, um eu ter o sou o seu exemplo caminho. do mundo. Buscar, cada um buscar o seu caminho, né? As pessoas fazem muito isso com filosofia, já que eu sou da área, né? O cara quer ler o filósofo encontrando ali o que que ele deve acreditar. Pô, ele tem que ler pensando assim, o que que eu penso por mim mesmo para fazer com a minha vida, né? Para me inspirar nesse cara para fazer com a minha vida. É meio que por aí também, né? Sim, Assim, uma sim. coisa de... Ele acaba vestindo a camisa e entrando pro time.
É. Eu sou fulaniano. Isso, fulaniano. Que tem de Eu sou fulaniano, cara, fulaniano. na universidade. É demais, cara, demais. Ô, João, E mais coisa legal pra tem gente? sim. O Diogo e Eduardo, só aqui completando, né? A Bia Bedran, ela ponderou dizendo que botou justamente para provocar vocês dois essa Ah, pergunta, tá ok? Aqui o Rodrigo Galvão, ele gostaria de saber a opinião do Eduardo Marinho sobre a renda mínima. Rapaz, na situação social que a gente se encontra, a renda mínima devia ser uma coisa sagrada. Numa sociedade que apresenta miséria, gente abandonada, desabrigo, violações constitucionais permanentes, a renda mínima é o que o nome diz, é o mínimo necessário. Mas como nós não estamos numa sociedade humana ainda, nós estamos trabalhando na humanização da sociedade, a renda mínima ainda é uma ideia combatida, né? Bloqueada. E quem manda é banqueiro, mano. A miséria é um elemento estratégico na manutenção dessa sociedade. A miséria é uma forma de você chantagear o trabalhador para ele aceitar qualquer condição de trabalho por medo de ir para a miséria. Então, é uma necessidade social dos dominantes, como vocês gostam de falar, do capital, é uma necessidade estratégica de controle, de domínio. Então, a miséria não é uma incompetência, não é uma fatalidade. Ela é estratégica, é uma deliberação estratégica. Então, a gente fica falando de renda mínima, são as coisas que a gente pode arrumar dentro das instituições. São, vamos dizer assim, xilocaínas. Sabe? Porque como é que a gente faz uma renda mínima de instrução, de consciência, de informação? Como é que a gente dá acesso às pessoas ao mínimo necessário em todos os sentidos? Eu acho que só num outro modelo de sociedade. Nesse modelo aqui, a armação é feita para não acontecer. E se houver uma renda mínima, ela vai ser precarizada pelo sistema social. Com certeza a publicidade vai se aproveitar disso. E vai criar dívida para todo mundo que ganhar a renda mínima. Você já vai ganhar a renda mínima comprometida, porque a ideologia da sociedade é essa. pô, agradecer o Rodrigo Galvão, um grande amigo meu, amigo de longa data, e cara que gosta muito de você, ele te acompanha há bem mais tempo que eu, assim, seus vídeos, as suas É só falas, sua arte. niteroense que tem aí, né? Cara, oi? Só niteroense que tem. A Bia Bedran é de Niterói. Bebedan, niteroense, amiga Oh, querida Niterói. também. O Galvão não é de Niterói, não. Quem dera que ele morasse aqui pertinho, mas ele é do Rio. É aqui, mano. É aqui do lado. Tem mais, João? Tem Você sim. topa um pouquinho mais, Eduardo? Vamos lá. Tem sim. O Dave Félix, ele gostaria de saber do Eduardo a arte para a alta classe, a arte para os pobres, ou a arte pode sim atingir a todos os grupos? Olha, velho, tem arte para todas as classes, né? Na verdade, a arte, na minha concepção, é para a alma. Apesar de as pessoas usarem de várias maneiras. Para mim, a arte é um contato que se faz com a alma, com o sentimento, com a parte abstrata do ser. Agora, quando eu pintei em galeria, por exemplo, eu comecei a pintar quadro a óleo de 2000, de 98 a 2002. Eu pintei quadros a óleo. E fui levado para galerias chiques, Cassino Atlântico, Rema. E eu ficava muito constrangido, velho. Porque é muita ostentação, e é muito vazio, e é todo mundo muito alienado. E estão lá os pobres servindo, de uniforme, batendo suco, luxo. E tem um código de comportamento que, para mim, é muito incômodo. Se você está trocando ideia com um cara que compra muitos quadros, digamos, tinha um cara que ele construía hotéis. Então ele comprava quadros, quando ele comprava quadros, era 50, 100, e como era hotel de luxo, eram quadros caros. O que aquele cara significava. E aí eu vi várias pessoas conversando com ele. Eu não conhecia, eu conheci depois. Eu vi várias pessoas conversando com aquele coroa, que era ostensivamente rico. E os caras que estavam conversando com ele eram todos pintores, que estavam expondo comigo. Meus colegas pintores, né? Tudo de classe média alta. E eu cheguei para ouvir. E eu não me lembro bem qual era o assunto, que eu me coloquei assim, não, mas aí você tem que tratar com muita injustiça social, né? Velho, foi um choque, eu senti um choque no ar, assim. Injustiça social, a palavra deu um choque. O cara já me olhou de estranho. Ele falou, mas qualquer um nessa sociedade que se esforçar pode ficar rico. Olha a frase que o cara me diz, mano. Eu, depois de 25 anos de rua,
Aí eu falei, você acha mesmo, cara? Você já viu os caras botando asfalto na rua, com aquele rodo de madeira, respirando fumaça de querosene, debaixo de um sol lascado? Você acha que eles não estão se esforçando? Ou você acha que eles estão ganhando muito dinheiro? Velho, os meus colegas desapareceram todos na mesma hora. Foi cada um para um lado. E ficou só eu e o cara. E o cara olhou para mim com mais raiva ainda. Em vez de ele responder a minha pergunta, ele falou: Você é comunista? Eu falei: Não, cara, não sou comunista, não. Estou falando desse ideia que você deu aí. Você falou que qualquer um que se esforçar na sociedade pode ficar rico. Eu estou te mostrando uns trabalhos esforçados. Já viu o cara botando pedra aqui, o macheteiro? Essas pedras que a gente está pisando aqui. O cara não quis mais nem ouvir. Foi isso é conversa de comunista. Aí virou as costas e foi embora. Mas ele foi na direção do dono da galeria. E chegou lá me esculachando. Aquele pintor de merda lá que estava me afrontando. Eu estava afrontando ele. Por quê? Qual é a relação ali, velho? Ele está acostumado com puxa-saquice. Foi o que o cara da galeria veio falar comigo. Um cara desse, se ele contar uma piada, você tem que rir, velho. Você não pode discordar nunca de um cara desse. Ele entra numa galeria, ele gasta 1 milhão em quadro. Velho, você está misturando os assuntos, mano. Uma coisa é ele comprar quadro para embelezar os hotéis dele. Outra coisa é ele falar merda na minha orelha. Mas você não tá igual a ele. Eu falei, claro que não, ainda bem que eu não tô, mano. Mas não me sinto inferior, não. Ele tá falando merda, eu fui super educado com ele. Eu citei exemplos para ele perceber o equívoco dele. Você não pode mostrar o equívoco dele. Ô, velho, o papo foi depois da vernissagem. Olha o nome, vernissagem. Depois da vernissagem, ele foi conversar comigo. O papo se esquentou de tal maneira que no final ele falou assim: quer saber de uma coisa? Pode pegar seu quadro, meu irmão, e pode levar, que eu não quero mais você na minha galeria. Eu falei, tá vendo aí, meu irmão? Eu sabia que a gente ia concordar em alguma coisa. Me dá meu quadro aqui. Eu não quero mais expor em galeria. E a partir dali eu não expus mais em galeria. Era a classe alta, classe média alta, Leblon, Barra da Tijuca, pá. Mas não dá para mim, velho. A visão de arte que eles têm é a arte deleite. A visão de arte que eu tenho é ferramenta de trabalho, mano. De pensamento, de questionamento, de movimentar, velho, de causar mudança. Essa é a minha arte. A arte para deleitar, mansão, bacana. Eu convivi, aqueles pintores são assim. Pintam quadros de alta técnica, lindíssimos. Eu babo nos quadros dos caras. Mas eu não quero tratar com esse tipo de público. A mesma coisa quando eu torci arame, fazia nomezinho, brochinho, pá. De vez em quando alguém tirava onda com a minha cara, perguntando de ouro. Tem de ouro aí? E eu nunca tinha. Aí eu conheci uma figura que trabalhava com orivesaria, que falou assim: se você quiser fio de ouro, eu empresto todas as minhas ferramentas, você vai na minha oficina e faz o fio. E eu comecei a fazer de ouro, uma parcela. E foi muito legal, porque eu estava com aquilo na bolsa, hippie, todo de pintado e tal, vendendo um nomezinho de alpaca, alguém engraçadinho falando: você tem de ouro? Eu dizia, tem. Aí pegava na bolsa de pano, de corda, puxava aquela caixinha de veludo, abria assim, aquele brilhando de ouro. Oh, nossa. Velho, era muito bom. O ouro é um troço muito bom de trabalhar. É um metal que ele obedece você, ele é lindo, sabe como? Ele cumpre exatamente o que tem que cumprir. Sabe? É muito bom trabalhar com ouro, velho. É um metal que tem caráter. O problema é o tipo de gente que compra ouro. Eu não tenho temperamento para trabalhar com essas pessoas, velho. Não posso. Eu larguei o ouro para lá, velho. Prefiro ganhar menos. Sacou? Porque eu não quero tratar com essa gente. É uma gente fútil, vazia, arrogante. Não tem nada para oferecer e acha que é o borogodó. Eu fico irônico, eu fico ácido, eu aborreço essas pessoas, saio aborrecido. Por que eu vou trabalhar com elas? Não tem dinheiro que me pague isso, não, velho. Assim como não tem dinheiro que me obriga a ficar em galeria. Em galeria eu ganhava muito mais dinheiro, mas a minha vida era muito mais pobre. Na rua eu ganho menos dinheiro, mas eu tenho uma vida rica. Não é um preconceito contra o magnata, entendeu? Quando eu estou na rua, para magnata. Mas o magnata que para na rua é exceção à regra na classe dele. Frequentemente nem vai para a galeria. Sacou? Então, o problema não é a classe social, é a mentalidade. Eu gosto de exceção à regra, em qualquer classe, mano. Na classe de cima, na classe de baixo, eu gosto de gente diferente, gente que tem o olhar diferente, gente que não pensa como é mandado pensar, gente que questiona, que bota o sentimento na vida. São exceções à regra.
em geral, são formadores de opinião. Aí me faz bem trabalhar com gente assim. E me faz mal trabalhar com gente daquele jeito lá. Se a função da minha vida fosse ganhar dinheiro, eu não precisava sair de onde eu nasci, mano, era só ficar lá. Eu já tive trabalho demais, dormi muito em cima do papelão para pautar qualquer coisa que eu vá, qualquer atitude por dinheiro. Ainda mais que eu tô com 60 anos, quase 60 anos, velho. Tá quase no final mesmo, agora que eu vou deturpar minha vida. Já perdi esse tempo todo. Para ter prazer em estar vivo, eu quero morrer, velho, e comemorar a minha vida. Eu sinto que a gente não, que a vida não acaba quando a gente morre. Eu sinto fortemente, não sei como é que é. Eu não tenho pressa. Quando eu morrer, eu vou estar de cara para essa realidade. Mas eu sinto que continua. Quando eu passar para lá, velho, eu quero dar um pulo, velho. Comemorar minha vida como quem comemora um gol. Eu gostei dessa vida. Valeu a pena. Valeu tudo. E até agora eu estou satisfeito com a minha vida, mano. Era uma dos objetivos que eu tinha. Qual é o seu objetivo de vida? Ter satisfação em estar vivo. De todas as maneiras que a sociedade me apresentou, nenhuma me daria satisfação em estar vivo. Todas me pareciam frustrantes só de olhar. Com a vida que eu levei, sem nenhuma regalia, correndo todos os riscos, foi muito melhor. Eu estou satisfeito com a minha vida. Eu podia ter morrido, eu achava que ia morrer antes de 30 anos, né? Pelo tipo de vida que eu passei a levar. Eu não vou passar dos 30, velho, mas para mim tá bom. Eu estou vivendo o que eu quero, o que eu gosto, estou tendo um prazer em estar vivo. Mas aí passou os 30, passou os 40, passou os 50, falei, caralho, minha condenação é bem maior. Minha pena é mais comprida. Mas vamos lá, vamos cumprir até o fim. Enquanto eu estiver aqui, velho, eu quero estar gostando de estar aqui. Enquanto eu estiver vivo, eu quero gostar da vida. E eu só posso gostar da vida contestando essa falcatrua social que a gente vive. Reconhecendo a força em quem se sente mais fraco. Percebendo a fraqueza nos que fazem mais pose de forte. Vendo a realidade além do que é mostrado pra gente. Assim eu estou satisfeito com a vida. Não tenho nenhum dos objetivos que a sociedade queria me impor. Regalia, garantia, segurança. Eu nunca paguei plano de saúde. Eu estou completamente arriscado. E não estou nem aí. Me preocupa. Se tiver que acontecer, vai acontecer, que venha. Porque garantia, regalia, segurança, facilidade, conforto, me foi cobrado um preço muito alto. Me foi cobrado violação de consciência, massacre de sentimento. Me foi enclausurar a minha humanidade. E isso é inviável, isso é impossível. Prefiro não viver do que viver preso. Eduardo, acho que depois dessa eu não consigo elevar mais esse. Acho que foi assim um. Acho que tá bom por hoje, né? Foi legal? Pô, falamos pra caramba, né, velho? Tem quanto tempo? Falando pra caramba, cara. Já é 1h40 já de papo. Eduardo, eu quero mais uma vez te agradecer muito. Sim, foi muito Precisa, bom. mano. Eu que agradeço. Pô, cara, isso aqui foi muito inspirador para mim, certamente. Acho que para todo mundo que está assistindo a gente. Prazer enorme ter esse papo com você. E, cara, até eu ia fazer o convite em off, mas assim, vou aproveitar que tá ligado para ver se você aceita, de todo jeito. Quando Mas, acabar essa peraí. pandemia, vamos tomar uma cerveja aqui em Niterói, cara. Vamos? Claro, velho. Claro. Pô, vamos marcar isso aí, Bebida tá? com R. Heineken. Beleza. Então, e outra coisa, quando você voltar da aula, quando as coisas. Quando a gente puder se aglomerar de novo, Sim. aí você me chama para falar com os alunos, mano. Pô, tô com essa ideia, com certeza. Tem ensino médio? No ensino médio não, ensino superior lá na UERJ, mas pô, o pessoal de pedagogia, de licenciatura, professores, entendeu? Eu dou aula para os futuros professores. Acho que se eles Sim. puderem me ouvir um pouco seria muito legal. Ah, é Então, eu tô legal. com essa ideia, quando a gente puder aglomerar de novo, que é a dificuldade do momento, é um convite que eu vou querer te fazer, entendeu? Tá massa, velho. Aí é só a gente combinar que eu vou. Agora é o seguinte, velho. Eu acho que a gente precisa aprender a abraçar. Eu gosto muito de abraçar, de ser abraçado. Né? Quando eu cheguei aqui em casa, no meio dessa pandemia mesmo, o Pepe, meu camarada que mora aqui em casa, quando ele abriu o portão, ele abriu os braços. Eu vou falar um abraço? Claro que eu abraço, velho. Eu tenho outro grande amigo que tem as meninas da vida, entendeu? Com as putas lá da 13 de maio. Ele trabalha
caçando boneco. Ele veio na minha casa, pô, tá aí, velho, posso te visitar? Eu falei, claro, velho, lá vem o cara. Uma promiscuidade lá na rua. Eu não vou abraçar o cara? Claro que eu vou abraçar o cara, velho. Se eu tiver que pegar alguma coisa, eu pego. Se eu tiver que morrer, eu morro. Eu não vou reprimir meu ímpeto, entendeu? Pelo menos com os amigos. Agora, eu percebo que, coletivamente, a humanidade não aprendeu a abraçar. Ela não aprendeu a abraçar sem restrição. Ela só abraça os próximos. Não há esse abraço amplo o suficiente para exigir o extremo da miséria, que é uma coisa fácil, factível, mole. O desabrigo, a miséria, a infância abandonada, a velhice abandonada, isso é mixaria para resolver. Isso aí são os donos do poder que não permitem mesmo que se trate. Então, como a humanidade não aprendeu a se abraçar inteiramente, veio essa circunstância apocalíptica e proibiu a gente de se abraçar. Já que você não sabe abraçar, então você está proibido de abraçar, de tocar, de chegar perto. Agora é para um ter medo do outro, mano. Para ver se assim você dá valor ao abraço. Entendeu? Eu acho que é uma lição espiritual que a humanidade está recebendo. Uma oportunidade Fato. de aprendizado. E quando acabar isso, eu acho que a gente vai ter que realmente reaprender a se abraçar, né? E valorizar muito mais cada abraço que a gente puder dar. Com certeza, mano. E, cara, então eu queria te agradecer demais mais uma vez. Eu sei que você fala que não precisa, mas eu vou agradecer, porque eu me Então, sinto também vou grato. agradecer. Então, eu me sinto grato. Quero agradecer demais o João, que está aqui coordenando essa parte tecnológica, que eu não entendo nada disso, um cara que está aqui na Eu. camaradagem, meu amigo, coordenando toda essa parte tecnológica, fazendo isso acontecer. Quero agradecer todo mundo que ajudou aqui na preparação disso aqui, que está assistindo, que está curtindo a gente. Tem um link aqui permanente para as obras do Eduardo, para vocês clicarem, conhecerem, encomendarem de vocês. Eu não consigo, Eduardo, você me desculpa, mas eu não consigo, durante a conversa, eu ficar assim, o pessoal briga comigo. Você tem que mandar se inscrever, tem que mandar curtir, tem que mandar ver a obra do cara. Ver. Eu não consigo fazer essas coisas. Estou conversando com você, eu quero te escutar, eu quero olhar no seu olho e ficar ali te escutando. Então, com o perdão dessa minha falta de jeito, os links ficaram aqui o tempo todo. Quem quiser se inscrever nesse canal, achar legal o trabalho, se inscreve. Quem quiser, e recomendo muito fortemente, ver aí as obras do Eduardo no link que ficou aqui o tempo todo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vê lá, recomenda a sua obra, tem muita coisa bacana. E muito obrigado para todo mundo e principalmente muito obrigado, Eduardo. Valeu mesmo, foi demais, assim, muito, muito bom. Experiência muito boa. Eu te agradeço também, Diogo. Agradeço a rapaziada que está escutando aí. Espero que dê um bom jeito na vida prática, nas escolhas e nas decisões aí para frente. Né? Porque a teoria, para mim, velho, só vale se ela tiver origem na prática e destino na prática. Sacou? Então você está ouvindo isso tudo, velho. Leva para a vida. Aplica na sua vida. A seu critério. Mas dá proveito. O proveito só acontece quando ele é levado à prática. Enquanto fica só na cabeça, velho, é embrião. Pedindo brotar, pedindo o broto. Valeu. Obrigado. Valeu, meu querido. Muito Até a obrigado. próxima. Grande abraço. Valeu mesmo.